Começa agora, Os Camaradas, um podcast descontraído, com muito entretenimento e uma boa conversa. Vem com a gente! Fala galera, eu sou Marcelo Terci, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Os Camaradas, tá? Mais uma noite de podcast aqui, mais uma história aqui de superação, bem interessante para nós aí, né? Para todos. E eu vou apresentar aqui os meus camaradas, estou aqui com o Gaúcho, que agora é de Bento Alegre, segundo o Tadeu. Fala aí, Flávio. Opa, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês vão ouvir esse podcast aí, né? Copiando a frase do Tadeu. Vou deixar um abraço para vocês, né? E hoje estamos aí para mais um podcast, então. É contigo, Tadeu Soares. Fala, meus camaradas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando para mais um podcast, né? E é isso aí, estamos com essa turma aí da pesada, apesar que hoje está faltando peso pesado, né? Faltando nossos camaradas aí. Mas, enfim, vamos tocar o barco aqui. Contigo aí, Marcelão. É isso aí, galera. Então hoje aí o Alex Oliveira não está aqui gravando com a gente e hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial aqui. Nós estamos falando aqui da Luciene, que é da Bengala Seleta. Aliás, aí só elogios para essa bengala. O pessoal tem comprado bastante, tem nos procurado aqui para saber sobre essas bengalas, e a gente vai bater um papo bem legal aqui com a Luciene, que vai falar um pouco aí da história da Bengala Seleta, como surgiu, e vai falar um pouquinho dela também. Primeiramente, boa noite, Luciene, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, pessoal, boa noite, Marcelo, boa noite a todos que estão ouvindo a gente. Muito obrigado pelo convite, eu sou a Luciene Almeida, da Bengala Seleta, e é uma honra para mim participar também aqui deste outro canal, né, o podcast, já participo lá dos grupos. Muito obrigada. Valeu, Lu. Então, é o seguinte, pessoal, a Luciene, ela enxerga, né, ela tocou aqui o projeto do pai dela, né, o grande Elier Soares, tá, que fez parte dos nossos grupos, né, uma pessoa fantástica, aí, cheia de ideias, e ele criou aí a Bengala Seleta. Tá? Mas antes da gente entrar aí na história da Bengala Seleta, Lu, conta um pouquinho de você aí, da sua, se você é casada, se puder falar a sua idade, e se na sua família aí existem pessoas aí com deficiência visual, por favor. Eu tenho 41 anos, sou divorciada, mãe do Caio, que tem 15 anos, moradora de Adema há muito tempo, assim como meu pai querido. Meu pai era deficiente visual 100%, o meu avô também era, eu tenho um primo que é também, o filho do meu primo, e há 2 anos atrás o meu filho também teve descolamento de retina, com 13 anos, né? O oftalmologista que atendeu ele suspeitou de que poderia ser uma síndrome genética, né? Nós fomos mesmo fazer o exame dele e constou que nós somos portadores da síndrome de Stickler, né? Essa síndrome, ela consiste, assim, falando basicamente, em deficiência da proteína que chama colágeno, né? Que a gente tem, que sustenta a pele, sustenta um monte de coisa, entre elas o vítreo, que fica dentro do globo ocular. Então a gente não tem essa sustentação, esse vítreo murcha muito precocemente, levando a retina junto e onde ela rasga, descola. Então, como meu filho teve um descolamento muito bruto, não sei se essa palavra é correta, mas rasgou muito, assim, sem ter tido nenhuma pancada na cabeça nem nada, o médico desconfiou e foi de fato descoberto. Então, enfim, né, desde lá do meu avô, então só agora nós soubemos o nome, é a síndrome de Stickler. Aliás, né, depois de tantas gerações, assim, acabou descobrindo aí, né, essa doença, né? Saber. Isso, é importante saber, né? Hoje em dia o pessoal
eu trabalho na área de análises clínicas também, eu esqueci de falar, né? Eu trabalho no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo também. Eu trabalho no laboratório onde faz os exames. A bengala seleta eu assumi um pouco mais depois que meu pai faleceu e ajudo a minha mãe nesse projeto agora. Os exames de genética, eles estão mais presentes hoje em dia, né? Porque se eu tivesse sabido disso antes e tivesse feito o meu e constado, eu deveria ter feito uma inseminação artificial para ter um filho, por exemplo, entendeu? Então, conhecimento é poder, né? Agora o Caio vai ter oportunidade de ter um filho através de inseminação artificial, eliminando assim a 50% de chance de nascer uma criança com também síndrome de Stickler. Então é importante a gente disseminar esse conhecimento, porque é uma coisa, a genética não é tão nova, mas o acesso a ela é muito novo para nós, ainda é muito caro, às vezes inacessível, então é importante a gente disseminar essa informação, sim. Oi, tudo bem? Flávio de Porto Alegre. Eu estava ouvindo a tua história e agora tu tocou num ponto que eu achei assim interessante. Eu ia fazer uma pergunta, mas me ocorreu a continuação dessa. Então quer dizer que pelo fato da doença de vocês, essa síndrome, ela está no gene da família, né? Isso. Parece que já vem desde do teu avô. Tinha mais pessoas, né? Teu avô, teu pai, quem mais? Isso mesmo, meu primo, né? Esses são deficientes total, né? Que eu tô te falando. Mas tem uma tia que descolou retina de uma vista, outra tia que da outra, entendeu? Tem bastante caso na família do meu pai, bastante mesmo. Isso foi investigado através o gene da família, né? Por causa do teu filho, né? Acho que foi isso que tu comentou, né? Isso. Fizeram essa investigação e descobriram esse vírus. Não é vírus, como é que chama isso? É uma síndrome. Chama uma condição genética, né? A gente tem essa condição genética, que é um gene defeituoso lá num cromossomo X, tal, lá, né? Que causa essa insuficiência de colágeno, né? Mas se vocês fazem, então, uma inseminação, por exemplo, como é que funciona isso? Essa parte que eu queria entender. É assim, quando a gente descobre que é portador de alguma condição genética, o geneticista aconselha que quando essa pessoa vai ter novos filhos ou um primeiro filho, que faça uma inseminação artificial, né? Que nem no caso da síndrome de Stickler, ela causa descolamento de retina, surdez, problema nas articulações. Então, assim, se você puder evitar, é melhor, né? Então, no caso do Caio, poderia ter sido meu caso também, mas a gente ainda não sabia, não tinha esse conhecimento. Então, o Caio agora, o filho dele pode nascer sem, mas é 50% de chance que nasça com. O ideal mesmo é que o Caio faça uma inseminação artificial para o filho dele nascer perfeito, né? Porque eles vão escolher os óvulos fecundados que não possuem a síndrome para poder colocar dentro da esposa dele, garantindo assim que o filho dele nasça sem a síndrome. E melhor que isso, que o filho dele não seja portador também. Então é uma forma de eliminar, pelo menos aqui dentro da família, novas pessoas com a síndrome, entendeu? Entendi. Isso também, tá falando muito também... basicamente. Não, tá? claro, Se algum médico escutar a gente, assim, mil perdões, mas a gente está falando basicamente. É importante saber, né, para cada um pesquisar um pouco mais, de acordo aí com o que for necessário para cada um. Claro, no momento que detectar esse tipo de síndrome, para estar atento e até para ter mais ou menos, pelo menos uma, vamos dizer assim, uma linha de onde ir, né? Depois, sim, claro, de repente, pergunta para o oftalmo, né? Se suspeitar de alguma coisa, pergunta para o oftalmo, pergunta se vale a pena fazer algum exame, alguma investigação, né? Claro, legal. Luciane, você fez esse exame ou só o seu filho? E se você fez, você também é portadora dessa síndrome ou não? Só o Caio que fez. Mas é possível saber por conta do histórico da família, né? Porque o quadro do Caio foi montado através do exame, mais a história familiar. Eles perguntam quantos familiares tiveram um problema e tudo mais, né? Na família do pai do Caio não tem ninguém que tem problema de vista. Ninguém. Então, ficou muito claro, mesmo sem eu fazer o exame, que vem da minha família isso. Por conta de outros tios também apresentarem surdez, como eu disse, né? Problema nas articulações, tudo isso. E algum parente seu já nasceu, já totalmente cego? Ou essa síndrome, a pessoa vai perdendo, assim, durante a vida, a idade vai avançando, a idade vai perdendo? Ou já teve algum caso que a criança já nasceu totalmente cega já? Não, ninguém nasceu totalmente cego. O meu pai, ele perdeu com 36 anos, de repente.
tenho um primo que ele levou uma bolada jogando futebol com 6 anos e as 2 retinas caíram na hora. O filho dele, a retina descolou sem nenhuma pancada nem nada, de repente também. E o meu filho também foi de repente. Ele achou que tinha caído um cisco no olho, o olho ficou embaçado. Aí ele começou a ver alguns flashes. A gente correu pro oftalmo e a retina dele estava destruída, assim, rasgada no meio. E foi um milagre mesmo, assim, ter conseguido recuperar tanto, que os médicos falam até hoje que ele está super bem da forma que ele chegou lá, né? Então, assim, não nascem assim, é bem precoce, é difícil ver. O médico que atendeu, ele também desconfiou já de primeira, porque ele é especialista em retina. E ele falou que é bastante difícil ela descolar da forma brusca que foi e nele tão novo. Porque ele costuma acontecer com o mais velho, né? Com as pessoas mais velhas. Mas na nossa família todos foram bem cedo, não de nascença, mas bem cedo. E quando a criança já nasce com isso, não tem o que fazer para impedir que ele venha perder a visão, ou tem algum tratamento para impedir que ela se manifeste? Não tem. Ainda não temos, né? Visto que a genética está avançando bastante e eles pretendem conseguir editar o nosso gene, que é editar mesmo, que nem a gente faz com o vídeo, ir lá e tirar o pedaço ruim e colocar um bom. Mas isso é um futuro próspero e eu espero que próximo, né? Hoje tá longe da gente ainda, já estão estudando muito, está bem avançado o estudo para fazer isso. Mas hoje não tem cura. Se o Caio tiver um filho, por exemplo, que nasça, ele vai ter que cuidar bastante, vai ter que ficar de olho, né? Hoje eu faço parte de grupo de mães, né, com filhos, e às vezes bem pequenininho a criança ainda não sabe nem falar que está escurecendo a vista, que está embaçada, e elas vão sempre no oftalmo. É uma luta. Respondendo sua pergunta, não, hoje não tem cura. Mas assim, o cuidado, por exemplo, tu diz que a gente tem que ficar alerta, né? Mas como que nem o caso do teu filho, não existe muita coisa que fazer, a não ser que, cuidar, talvez uma bolada, talvez alguma coisa, algum movimento mais brusco, talvez, acho que esse tipo de cuidado. Agora, cuidado mesmo, daqui a pouco pode acontecer deles, mesmo cuidando, um dia ele amanhecer com a vista mais escura, com o começo do descolamento, né? Me parece que o problema maior que causa mesmo é o descolamento de retina, né? Exato. Em alguns casos. Exatamente. E foi exatamente o que você falou. No dia que descolou a primeira retina do Caio, nós tínhamos passado numa consulta de oftalmo de rotina há 10 dias atrás. Tava tudo bem com o Caio. Aí 10 dias depois a vista dele embaçou e aconteceu isso que eu falei agora. Ô, Luciene, deixa eu te fazer uma pergunta. Até a gente está focando em cima desse assunto, porque para mim é uma novidade, né? E pode servir para muita gente, né? Sim. Mas depois a gente altera aí o assunto. Mas eu queria saber o seguinte, né? Essa síndrome, me perdoe se eu estiver me referindo a ela, né, com o nome errado, mas na sua família teve casos assim que você falou que é a falta do colágeno, né? Mas de pessoas com artrite, artrose, assim, além da questão da visão? Sim, não tão acentuado quanto a visão. Por quê? O que acontece? A síndrome de Stickler, ela tem tipo 1, tipo 2. Quando o pai e a mãe são portadores, a criança nasce com um tipo mais grave, onde as perninhas são tortas, os dedinhos são grossos, e aí eles sofrem bastante. A estatura é diminuída, então já pega bastante pesado na parte do ouvido, dos olhos e das articulações. A tipo 1, que é a que o Caio tem, vem até descrito lá que é mais o fenótipo ocular, né? Na minha família é bastante grave a questão dos olhos, bastante delicada. Porém, eu tenho alguns tios, sim. O meu primo, que também é deficiente visual, usa aparelho de surdez. Eu tenho alguns tios com problema de surdez. E algumas coisas, assim, de cabeça do fêmur, articulação ruim. A coluna também, ela é um pouco... Não chega a ser corcunda, né? Mas ela é um pouco encurvada, né? Então, na tipo 1, é bastante grave o problema dos olhos, e as outras partes, os outros problemas são menos acentuados. Então, respondendo a sua pergunta sobre a minha família,
É mais grave a questão dos olhos e o ouvido e as articulações são mais leves os sintomas. Luciane, bom, a gente falou do problema visual, né, da família e tal, e a gente lembra do Elier, né, que também fazia parte dos nossos grupos de acessibilidade, né, e que era o teu pai. Hoje ele não está mais entre nós, né, teu pai já faleceu há quanto tempo e do que ele acabou falecendo? O meu pai, ele faleceu em julho do ano passado e ele foi diagnosticado com câncer de pulmão. Aí já estava no estado um pouco agravado, com metástase no peritônio, no retroperitônio. E nós tentamos de tudo, né? Eu trabalho lá no Instituto do Câncer, mas infelizmente a gente não conseguiu reverter, né, essa doença. E infelizmente ele veio a falecer em julho do ano passado. Luciane, eu particularmente falei com seu pai algumas vezes, no particular, respondi algumas perguntas dele no grupo. E queria saber de você o que levou ele a criar a bengala Seleta e se desde o início que ele teve essa ideia, se você já trabalhava com ele ou não, você assumiu o projeto dele após o falecimento. O meu pai, ele era um professor pardal, né, na verdade. Muito inteligente, nossa, entusiasta, queria inventar e não conseguia ficar parado, né? Mais do que tudo isso, não conseguia ficar parado. Assim que ele perdeu a visão, ele conseguiu um trabalho de uma empresa de montar cabide, né? Eles colocavam aquelas presilhas, aqueles pregador nos cabides de loja, né? Assim, só uma curiosidade, voltando bem lá atrás. E ele comandava, assim, a equipe de 10, 15 adolescentes, assim, e o pessoal produzia, hein? E ele era muito esperto, ele falava, gente, hoje é sexta, se a gente fizer tanto, até meio-dia, todo mundo pode ir embora. A galera arrepiava, então, assim, era incrível ver ele trabalhando e o pessoal trabalhando com ele, todo mundo se divertindo e trabalhando, muito legal. Depois disso, ele fez bastante outras coisas. Eles faziam colchonete, ele e a minha mãe, para vender para academias, para médicos, para vários lugares. Depois ele fez o curso de massoterapia, trabalhou como massoterapeuta algum tempo, em clínicas, em projetos, em casa também. Nós também vendemos chaveiros promocionais, isso eu fiz junto com ele, a gente comprava os chaveiros, mandava fazer o logotipo das empresas e montávamos, entregávamos, isso a gente trabalhou bastante também. E, entre outras milhares de coisas, por fim, né, nos últimos 5 anos, ele trabalhou na Bengala Seleta. Seleta é um acrônimo, né, a junção do nome da esposa, das filhas e dos netos, que é Caio, Eliene, Luciene, Eliel, Terezinha e Alex. Tem o nome dele no meio também. Então é isso que significa a Seleta, né? Nossa família. E assim, baseado em várias bengalas que ele já tinha utilizado, né? E algumas dificuldades que ele encontrou. Além da utilização, né? Acho que ele ganhou uma bengala de presente fora do Brasil que tinha esse amortecedor. E aí ele pensando, bolando, ele conseguiu montar a bengala Seleta, né? Que ele achou um alumínio leve, procurou um elástico resistente, bolou aquele sistema de amortecimento, procurou fazer uma ponteira com bastante material, porque a intenção não é que acabe rápido e que atenda bem as pessoas, né, que assim como ele precisam de um, né, a bengala me perdoem se eu estou falando errado, mas são os olhos, né, o guia de vocês, é uma coisa muito importante, uma extensão de vocês, né, uma coisa muito importante, então tem que ser algo elaborado com muito carinho e ninguém melhor do que alguém que utilizava também para fazer, né, para criar e uma curiosidade ainda mais além, né, a máquina que faz ali a redução do tubo para encaixar um no outro, aqui dá uma levantadinha, vocês podem ver que no gomo uma parte tem o rebaixo e na outra parte tem tipo uma levantadinha, né, que a gente chama de chapeuzinho. Foi ele que inventou também. É um tipo de um flange, né? Um flangezinho, isso, né? exatamente. É onde encaixa um gomo no outro, né? Mas é um flange, né? É um flangezinho que nem tu faz, né, para fazer para tubo de ar-condicionado, né? Isso. Onde encaixa a bengala, onde encaixa uma parte na outra. Exatamente. Ali, né? As máquinas que fazem isso, foi ele que elaborou também. Ele era torneiro ferramenteiro quando ele enxergava, né?
Então, assim, hoje a gente encontra máquinas de fazer esse rebaixo, por exemplo, só fora do país. E custa muito caro. E a gente ainda não tem uma produção tão grande para comprar uma máquina de 50 mil euros, por exemplo, que é uma que a gente encontrou. Tudo isso que a gente faz na oficina, ele elaborou a máquina. E não somente isso, ele fez tudo com a possibilidade de alguém que não enxerga poder manusear, né? Porque ele fazia a bengala inteira, do começo ao fim. Colocava o rolamento, colocava o roller, passava o elástico, fazia o rebaixo, fazia o chapéu, encaixava, sabia medir para sair a bengala do tamanho solicitado, 1,20 m, 1,15 m, 1,40 m. Na mesa, a marcação dos tamanhos era em relevo, né? Um riscado assim na mesa de madeira. Para furar na furadeira tinha um guia, um pedacinho de madeira. Tudo que tem na oficina tem um porquê, né? Um pedacinho de madeira era o guia dele para saber até onde tinha que ir com a furadeira. Maquete, né? Isso. Então, assim, é um trabalho de um primor, assim, tão brilhante que entre todos os outros que ele realizou, me enche de orgulho, né? A gente não podia deixar isso engavetado. Mais do que tudo, é atender com todo carinho quem chama no WhatsApp. Problemas, a gente já teve alguns problemas, raríssimos problemas com algumas bengalas, mas todo mundo foi resolvido, trocamos a bengala, trocamos a peça, né? Então, é o que eu sempre digo, problema a gente sempre vai ter, o importante é você e eu saímos felizes dessa situação, né? E eu, assim, agradecer você de novo por essa oportunidade, por poder falar do meu pai, sabe? É o meu amigo, meu amor, assim, sinto tanta falta dele. Mas, como eu disse, dele ter se tratado lá no ICESP, onde eu trabalho, eu acho que me consola um pouco, porque eu sei que tudo que pôde ser feito por ele foi feito. E estar ali na oficina, usando o que ele usava, vendendo o projeto dele, e a gente doa também, né? Às vezes faz algumas doações, vende a um preço mais em conta para as associações que fazem doação. Então, isso tudo é muito mais do que um trabalho, é muito mais do que uma venda de um produto. E de verdade eu me sinto honrada de poder continuar isso para ele, honrada de verdade. Quando ele já estava bem doente, eu abri o CNPJ, que era um sonho dele, né? Ele era aposentado e ele tinha medo de abrir o CNPJ e perder o benefício. Então eu fui lá, fiz no meu nome, em nome da Bengala Select, ele ficou muito feliz. Então foi aí um dos últimos presentes que eu pude dar para ele. E é isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Senão eu não vou parar de falar. Aí, galera, agora quem chegou aqui, Alex Oliveira na área. Então, Lu, tem mais um aqui para fazer mais umas perguntinhas aí para você. E aí, Oliveira, tudo em paz? Fala, Marcelão. Fala, galera. Isso aí. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aí, né? E agradecendo aí a Luciene aí por ter disponibilizado um tempo aí para participar aqui conosco, né, no podcast. E eu já tô chegando aqui com uma perguntinha, hein, Luciane? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda aí. Obrigado, viu? Oi, querido. Boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde. Muito obrigada a vocês pelo espaço, né? Mais esse espacinho aí da acessibilidade para mim. Muito obrigada. Luciane, deixa eu te perguntar. O seu pai, quando ele faleceu, ele estava com quantos anos? Só 65. E hoje, assim, você que está à frente do projeto, você assumiu, tem mais algumas pessoas com você, vocês têm parceria? Então, hoje somos eu e minha mãe, né? A minha mãe cuida da produção lá com um tio meu. Uhum. E eu cuido das vendas, eu atendo o pessoal, né? Atendo o Mercado Livre. É assim que a gente divide mais ou menos o trabalho. Por conta de eu ter outro trabalho também, né? No hospital, como eu já disse. Então, eu consigo estar lá na produção quando a gente tem um pedido grande de associação, alguma coisa assim, aí eu dou uma força lá. E, Luciene, diz uma coisa, né? Eu acompanho muito as mídias sociais da Bengala Select e vejo, só outro dia eu vi que você despachou 40 bengalas para Bahia, né? E todo mundo que faz pedido com você vem depois aqui passar um feedback para mim, dizendo aí da qualidade do seu atendimento, do carinho com que você trata as pessoas. Queria que você falasse um pouco disso
apesar de você já ter comentado algo, e queria que você falasse o seguinte: as bengalas, elas são todas com roller, e as cores que hoje a Seleta tem? Vou começar pela parte mais curta, que são as cores, né? Nós temos na cor branca, na cor verde, na cor prata. A prata, que é o alumínio, né? Ele pode ser no brilhante, que é o alumínio brilhante normal mesmo, ou o alumínio fosco, que parece mais um cinza. Todas são com amortecedor e pode ser com ponteira roller ou com ponteira fixa, né? Sobre as vendas, né, em quantidades, felizmente nós conseguimos vender para o Brasil inteiro, né? Até para o Acre a gente já mandou, para o Amazonas. Então, inclusive no ano passado mandamos 2 para Portugal. O local que mais compra da gente é o Instituto de Cegos da Bahia. De uma vez só eles já pediram 200 bengalas, né? 200 bengalas brancas de alguns tamanhos diferentes. Nós fornecemos também para uma associação em Brasília, nós fornecemos para a associação Sergues, vocês devem conhecer lá, do Glailton, lá no Rio Grande do Sul. Nós fornecemos para o Instituto Paranaense de Cegos, o IPC. Agora eu não vou lembrar de todos, mas são bastantes. Todos os dias a gente recebe o pedido de orçamento, né? Agora a Prefeitura de Limeira acabou de solicitar o e-mail para fazer uma solicitação de orçamento. É muito legal isso. Aquele dia estavam realmente indo 40 para a Bahia, inclusive era para o Instituto de Cegos da Bahia, que é um instituto que doa a bengala, né, pro deficiente que está aprendendo. Então ele vai lá e ganha o curso e ganha a bengala. Então a gente vende um produto a um preço bem bacana para eles, para contribuir de alguma forma. E assim, eu não consigo descrever o quanto isso me faz feliz. Hoje eu recebi um vídeo de uma criança aprendendo no CAIS, aqui em Diadema. A mãe dela encomendou a bengala, falou, eu só posso pagar tal dia, mas a gente falou, não, vamos entregar a bengala antes, para ele começar já o curso na data certa. E hoje ela mandou pra gente o vídeo dele, da primeira aula da criança lá no CAIS, fazendo a aula. Ao mesmo tempo que me emociona, assim, eu fico triste, né, de ver a criança, qualquer pessoa, mas a criança me toca bastante. Eu fico feliz por fazer parte da melhoria, né, da caminhada. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar com as pessoas, eu falo que ela seja luz na sua vida, né, que ela seja uma boa guia, uma boa companhia para você, porque aí tem muito mais que produto, tem carinho, tem amor, porque ela é feita com muito amor e dedicação. Então eu fico muito feliz de participar da vida de todos vocês de alguma forma, e é muito, como eu falei, é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que negócio isso pra gente, ainda mais por ter a memória do meu pai, é uma coisa que me faz estar muito mais perto dele. Então eu sou muito feliz e grata a todos vocês por essa confiança e por tudo, pela oportunidade de fazer parte da vida de vocês. E isso tudo traduz no atendimento com o público, né? Como diz o Marcelo, comentando ali, né, que tem os feedbacks, né, positivos do tratamento teu, porque na verdade, claro, o produto é muito bom, né? Isso é uma das coisas. E sim, a Sergues é aqui de Porto Alegre, né? A Sergues é de Porto Alegre, sim, daqui da região. E o tratamento que tu dá com as pessoas, a gente nota até agora na tua fala, né? Então é muito legal. Parabéns, da minha parte, parabéns aí pelo teu jeito de tratar com as pessoas, porque às vezes o deficiente visual, né, a pessoa que às vezes até trata contigo, às vezes até um pai tá meio perdido e o filho vai começar a andar na rua, tem todo aquele medo porque eu sou um cego que ando muito na rua, né? Eu uso muito bengala, eu gosto, eu tenho a minha autonomia de andar de bengala e eu fico também feliz de ver quando um cego começa a ter a sua liberdade, né? A sua autonomia, né? Porque a autonomia da gente parte através da locomoção, né? A caminhada por aí. E parabéns aí pelo teu projeto, por ter continuado esse trabalho que teu pai começou e imaginou, idealizou há muito tempo, né? Sim, muito obrigado. E eu costumo falar também com os clientes que até eu falo da bengala, né, que ele que criou e tudo,
e falo que o atendimento também foi uma coisa que papai deixou, porque papai ensinou e nos mostrou como que um deficiente visual merece e deve ser tratado, né? Com todo carinho, todo respeito, toda atenção e dedicação para com as suas limitações, né? Da minha parte também, Luciane, queria agradecer primeiramente aí, né? Foi enriquecedora a sua fala aí, tá? Desde da síndrome até a gente viu a sua voz aí embargada, né? Você muito emocionada aí em falar de alguns detalhes aí e também para você, né, colaborar aí com o projeto também nosso aqui. Queria deixar o meu agradecimento e os meus parabéns para você. Muito obrigado, Marcelo. Se vocês me permitem, né? Meu pai, de onde você estiver, isso é só mais uma coisa que é para você, tá bom? Em sua memória. E eu sei que eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele está muito feliz, né? Deixa eu contar um detalhe aqui, aproveitar esse momento emocionante, que assim que ele faleceu, a gente ficou muito na dúvida se continuava ou não, né? Por uma série de motivos, porque minha mãe ia morar sozinha na casa, onde era a oficina, ou se era melhor morar num apartamento e tal. E aí a gente falou assim, vamos então descansar e pensar, eu conversando com a minha mãe por telefone, né, ligação. Mãe, vamos pensar muito na indecisão, então vamos pensar até o Instituto de Cegos da Bahia, que eu disse que é o nosso, né, que pede maior quantidade. Quando a Juliana fizer um pedido, a gente decide se vai continuar ou não. Até lá a gente pensa. Pois eu falando com ela no telefone, a Juliana, que faz pedido de 3 em 3 meses, e detalhe, eu tinha avisado ela que eu não ia atender por aqueles tempos, porque o pai estava doente. E aí ela não tinha que me fazer pedido por aquele tempo. E aí, no meio da ligação, no meio de 4 meses, onde eu disse para ela que eu não ia atender mais, a Juliana me manda um pedido de orçamento. Oi, Lu, tudo bem? Acabaram de fazer pedido, que pena. Que você não vai poder atender, né? Eu vi a mensagem caindo assim na tela do celular, eu comecei a chorar desesperadamente. E eu falei, mãe, o pai foi lá e cutucou a Juliana, que não é pra gente parar. Então tá decidido, não vamos parar. E foi assim que a gente teve eu tenho certeza absoluta, assim, que a intervenção do meu pai para Bengala Seleta não parar. Bacana esse relatório, eu também creio muito nisso. Que bom que você não desistiu e haja visto o sucesso da Bengala Seleta. Né? Você também quiser deixar suas redes sociais aí, e-mail, enfim, maneira de pessoa entrar em contato contigo. E da minha parte, não tenho mais perguntas, só tenho a agradecer a sua participação conosco. Eu agradeço demais. Os nossos contatos estão sempre lá nos grupos, né? Muito obrigado por aquele espaço também. @Bengalas Seleta, né? Seleta é com C de Caio, em todas as redes sociais. O meu celular, que eu atendo pelo WhatsApp, a ligação é o 11 9 7695 4718. Vocês podem me chamar lá. Às vezes eu não consigo responder na hora porque eu estou no hospital, mas eu sempre respondo. Tá? Então é assim. E às vezes a gente vende também quando a pessoa precisa parcelar a compra e tudo mais, a gente vende também pelo Mercado Livre. Oi, Luciene, maravilha, viu? Também, né, da minha parte aqui, quero agradecer, né? Muito bom, muito importante ouvir aí os seus depoimentos, né? Todo o trabalho e tal. E gratidão aí por disponibilizar um tempo aí para participar conosco, viu? O prazer é todo meu, de verdade mesmo. Maravilha, vai lá, Marcelão. E lembrar para todos aqui que os contatos da Luciene, da Bengala Seleta, além de estarem no nosso site, estarão disponíveis aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Então é isso aí, pessoal, vamos nessa. E Lu, parabéns mesmo, tá bom? Era seu fã, fiquei mais seu fã agora. Muito obrigado, Marcelo, por todo o carinho, toda a atenção lá ao ingressar lá com a proposta lá do Grupo Acessibilidade, por me acolher. Você já conhecia o meu pai, mas ainda não me conhecia e me acolheu com tanto carinho.
e ajudou com certeza, todos vocês ajudaram muito para esse projeto não acabar. Muito obrigada. É isso aí, gurizada. Então vamos lá? E aí? Vamos. Vai mandar um abraço aí, pessoal de Ilhéu, Marcelo, ou não? Sim, para Penha, Salum, Antônio Carlos, Paulinho, O para Luciano, que não Betânia, apareceu, né, Alex? Que não perde. Betânia Feminino. Betânia. Para Glaucia, que também A está Glaucia. sempre ligadinha aí Glaucia, nos nossos Um podcasts. abração pra essa galera. Tem um outro menino lá do 3 também, do 2 lá, que sempre fala também, assiste nosso podcast, né? Silvio. Vou lembrar o nome dele. É O isso. Silvio isso. Roberto. Silvio, o Egas, Egas, né? Silvio Egas. isso. Aí a galera dos nossos então- grupos aí da acessibilidade. E o Luciano Pires. Luciano Juninho. Pires. E o Juninho. O Juninho hoje não pôde vir aí, mas em breve ele ia estar aqui com a gente. É isso aí. Então tá. Vamos nessa, então, galera. Mandar um beijo pra Valeu. minha esposa. Vamos nessa. Ah, Sandrinha, beijo. Fui. Obrigado, Luciene. Obrigado mais uma Obrigado, vez. pessoal. Um abraço para Beijo, um todos. abraço a todos. Larguei.